E aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de resolução de exercício. Bem, no exercício de hoje é um exercício de termodinâmica que eu considero bem difícil, tá? Você vai ter que interpretar as fórmulas, entender, imaginar situações. Vamos lá. Olha só, antes de começar a questão, tá? Que é basicamente uma leitura, eu vou colocar aqui as principais fórmulas que você tem que ter um entendimento para conseguir resolver. Certo? Bem, a primeira delas, e a mais importante, é a primeira lei da termodinâmica, que vai dizer que a variação da energia interna, a energia, a gente tem um gás, esse gás tem energia, que tem a ver com as partículas lá tá vibrando, é igual, ok, ao calor, ou o calor que seria entrada ou saída de energia, menos o trabalho, que também pode gerar uma entrada ou saída de energia. Ou seja, eu tenho um gás, esse gás tem energia e eu posso mudar essa energia, é isso que significa a ideia de variação, eu posso mudar a energia desse gás usando calor, ou seja, entrada ou saída de energia térmica, ou de forma mecânica, eu consigo mudar a energia desse gás apertando o gás ou deixando ele expandir. Tá? E aí, vamos para essa aqui, para o trabalho. O trabalho, que tem a ver com apertar o gás e deixar ele expandir, vai dar origem a uma outra fórmula que você tem que saber. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. E aí você vai entender o seguinte, se eu tenho um gás e o volume dele não muda, eu estou aumentando a temperatura dele, mas o volume dele não muda. A exemplo, a panela de pressão. Você aumenta a temperatura, a pressão aumenta, mas o volume da panela não muda. Tu não chega lá no fogão da sua casa e vê uma panela com o dobro do tamanho. Não, tá lá o tamanho é fixo, entre aspas, né? Então você só tem trabalho se houver variação de volume, certo? O que eu quero chamar sua atenção? O trabalho, ele muda a energia interna, certo? O trabalho aqui, ele é capaz de mudar a energia interna, mas essa mudança só acontece se tiver mudança de volume. Ah, mas se não tiver mudança de volume, minha energia interna não muda? Calma. O trabalho não é a única coisa que muda a energia interna. Eu posso ter um objeto que não muda o volume e a energia interna pode mudar através do calor, ok? Então, ficou claro isso? Energia interna pode mudar através do calor, que tem a ver com aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, e através do trabalho, que significa mudar o tamanho. Beleza? Tá. Uma outra fórmula que você vai precisar para entender essa questão, a gente não vai usar a fórmula, a gente vai interpretar elas, ok? Uma outra fórmula é essa aqui, A energia interna, ou variação da energia interna, vou colocar aqui, a variação... Deixa eu escrever aqui, que eu escrevi de outra cor. A variação da energia interna tem uma segunda fórmula, essa é a definição, é igual ao N, que é o número de mols, vezes uma constante associada ao gás, que é a capacidade a volume constante, vezes o ΔT. Então, o que chama a nossa atenção aqui? A variação da energia térmica, da energia interna, depende basicamente da temperatura. Se a temperatura muda, a energia interna também muda. Beleza? É isso. Lembrando que o N é uma constante. Eu tenho aqui que o N é uma constante, o CV é uma constante, então sobra só o ΔT. A única coisa que muda a energia interna é a variação de temperatura. Quando eu tenho trabalho, por exemplo, eu acabo mudando a temperatura. Por isso que o trabalho é capaz de mudar a energia interna. Quando eu tenho calor é literalmente mudar a temperatura. Por isso que o calor tem a ver com a energia interna. Beleza até aí? Tá. Agora que a gente entendeu essas fórmulas, vamos ler a questão. Eu sei que foi uma introdução longa, mas se você realmente quiser entender o que a gente vai fazer aqui, e não ficar, nossa, não entendi nada, essa questão é muito difícil. Você tem que parar para digerir essas fórmulas. Eu ainda vou falar mais. Vamos lá. Seguindo aqui, questão, partindo da mesma temperatura inicial, T1, N mols de um gás ideal, a gente está falando de um gás ideal, são resfriados até a mesma temperatura final. Então eu tenho um gás, lembrando que isso aqui é um diagrama P por V. Quando eu tenho um diagrama P por V, a vertical representa a pressão, a horizontal representa o volume.
E o que a gente não pode esquecer é que as variáveis de estado, as variáveis importantes na termodinâmica é a pressão, é o volume e é a temperatura. Quando eu tenho esse diagrama é muito, muito especial. Por quê? Porque ele consegue passar para a gente tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura. Aí você vai falar, mas professor, aqui só tem pressão e só tem volume. Errado. A temperatura, ela vai aparecer dentro desse gráfico através de linhas que nós chamamos de isoterma. Isso aqui em azul é uma isoterma. Isso aqui representa uma temperatura. Eu poderia dizer aqui, um exemplo, tá? Que essa linha azul representa uma temperatura de 20 graus Celsius. Enquanto que a linha verde representa uma temperatura de 15 graus Celsius. Então, eu vou chamar esse aqui de T1 e esse aqui de T2. A gente não vai fazer conta. Estou colocando o número aqui a critério de exemplo, ok? E aí, o que a gente entende disso aqui? Que eu estou saindo de uma isoterma para outra isoterma. Eu estou saindo de uma temperatura para outra temperatura. E aí, o diagrama PV, ao mesmo tempo que ele me dá a pressão, ele também me informa o volume e ele consegue me dizer também se há mudança de temperatura. Como aqui a gente está tendo, ó, que se eu sair de A para C, eu estou tendo uma mudança de temperatura. Então ele me informa pressão, volume e temperatura. Por isso que esse gráfico vai aparecer em toda a prova de termodinâmica. Vocês entenderam? Beleza, com isso em mente, vamos lá. Ó. Eu tenho um gás que está na temperatura 1, N-mol de um gás de ação resfriado até a mesma temperatura, ou seja, duas situações. O A ele está numa temperatura e vai para C, o B ele está na mesma temperatura e vai para C. Só que eles vão de maneira diferente. Um vai mantendo sempre o mesmo volume. Ó. Aqui o volume não muda. De A para C, se o volume aqui embaixo, vou colocar a critério de exemplo de novo. Digamos que aqui o volume vale 2. Quando sai de A para C, nesse caminho aqui, você mantém o volume 2. Você está mudando o quê? A pressão. A pressão vai diminuindo, certo? De A até C. Mas o volume não muda. Essa é uma transformação isométrica, tá? Que é uma que não muda o volume. Mas quando você tem um segundo exemplo, eu tenho um gás, o mesmo gás, ele está saindo de B para C. Note que quando ele sai de B para C, aqui eu posso dizer que aqui tem um volume maior, 4, ele está saindo de 4 para 2. Você está tendo aqui, ó, uma mudança de volume. Mas e a pressão? Digamos que a pressão aqui vale 1. A pressão não muda. Então a gente tem dois exemplos aqui, dois caminhos a seguir, tá? Que é de A para C eu tenho um tipo de transformação, que é aqui o volume não muda, e de B para C eu tenho outro tipo de transformação, que é a transformação onde a pressão não muda, beleza? E aí a gente vai ter afirmações, a gente vai ter que entender tudo isso juntando com as fórmulas. Vamos lá, seguindo. Vamos lá, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. A variação da energia interna... Espera aí, quem é a energia interna? É esse cara aqui, é o ΔU, ok? O ΔU tem uma relação com o trabalho, com o calor e com o trabalho. Tem uma relação com essas duas coisas. Porém, a definição de ΔU está aqui, ó, da variação de ΔU. Essa é a definição. Isso é o que rege, é o que manda. Aqui ele só está dizendo que esses caras aqui têm a capacidade de mudar a temperatura e aí, consequentemente, afeta a ΔU. E ΔU, por si mesmo, ele depende da temperatura, beleza? Então, olha só, a variação da energia interna é a mesma nos dois processos. Isso é uma verdade? Sim, essa afirmativa é verdadeira. Porque aí a gente vai usar essa fórmula para explicar. Essa fórmula aqui, ela depende de três coisas. Ó. A variação da energia interna, que é o que está falando aqui, ó, a variação da energia interna, ela depende do N, depende do CV e depende da variação de temperatura. Foi dito na questão que, partindo de uma mesma temperatura inicial, eles vão chegar numa mesma temperatura final. Ou seja, A está numa temperatura de 20 graus, B está numa temperatura de 20 graus, nesse exemplo. Ambos vão chegar
nessa outra isoterma, na linha verde, que representa uma temperatura de 15 graus. Se ambos vão sair de 20 para 15, ambos vão ter a mesma variação. Isso significa que o ΔT é o mesmo para os dois gás, tá? E o N representa a quantidade, que vai ser a mesma também para os dois gás, e o CV representa uma característica ali do meu gás, que já que se trata do mesmo gás, certo? Seguindo dois processos diferentes, a princípio o CV vai ser o mesmo valor. Ou seja, se NCV tem a ver com gás, é o mesmo gás, e a variação da temperatura é a mesma, em ambas as situações o ΔU vai dar o mesmo valor. Em linha direta, a minha variação da temperatura, a minha variação da energia interna só depende da temperatura. E a temperatura é a mesma para os dois. Logo, a variação da energia interna vai ser a mesma para os dois, tá? Então, a princípio, nós temos que a primeira afirmativa, ela é verdadeira. Vamos analisar agora a nossa segunda afirmativa. Essa segunda afirmativa, ela vai te cobrar que você faça uma comparação entre duas fórmulas. E aí a gente pode tentar desenrolar isso de uma maneira bem mais direta. Uma explicação profunda vai levar um vídeo de 40 minutos. Então eu vou tentar deixar aqui um pouco superficial, mas que vai fazer sentido para vocês. Que é o seguinte, olha só. A segunda afirmativa vai falar assim: o valor absoluto do trabalho realizado sobre o gás ideal no processo isobárico é maior. Então você tem uma coisa aqui que ele está dizendo que é maior. Que coisa é essa? Ele está falando do trabalho, ó, o valor absoluto do trabalho. Você tem que saber qual é o trabalho realizado no processo isobárico. Então aqui, ó, existe um processo isobárico aqui, que é o processo de B para C. De B para C, ou seja, do ponto B para o ponto C, você tem aqui sim um processo chamado isobárico. O que é o processo isobárico? É aquele que não muda a pressão. Se você observar bem aqui, ó, de B para C tem uma mudança aqui que no volume, o volume vai diminuindo, que é o eixo horizontal, mas o tempo todo você está mantendo a mesma pressão, que é a pressão que for aqui, qualquer pressão que tiver aqui, né? Pode ser 1, 2, 3, não importa o valor, mas esse valor não vai mudar. Então você tem uma transformação isobárica. E aí ele está falando o seguinte, sabe o trabalho? Se você calcular esse trabalho, ele é maior, ele está perguntando, é maior que o valor absoluto da quantidade de calor, ou seja, é maior que o calor. Ele está perguntando se o trabalho, quem é o trabalho? O trabalho a gente identifica pela letra W. W é maior que o calor? Essa é uma boa pergunta. Para a gente entender isso, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, uma maneira simples. O trabalho, ele tem uma fórmula específica dele, tá aqui, ó. É a fórmula que define o trabalho. Trabalho é definido pelo produto de P vezes ΔV. Já o calor, né? Existem algumas fórmulas, existe o calor sensível, calor latente, mas na prática, usando aqui o gráfico PDV, o diagrama, melhor dizendo, PDV, eu não tenho essas informações de calor sensível e calor latente. Eu posso descobrir o valor do calor usando a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, que é essa aqui. Eu posso pegar e escrever dessa maneira aqui, ó. Observe bem. Essa é a pergunta. O trabalho é maior que o quê? Isso é sempre verdade? Então vamos continuar a partir dessa afirmação. O trabalho é maior que o quê? Só que o quê? Eu vou escrever aqui, ó. Não tem a primeira lei da termodinâmica? ΔU é igual a Q menos W, certo? Eu posso pegar o menos W, né, e jogar para o outro lado. E aí vai ficar assim, o Q é igual ao ΔU mais W, certo? Então eu posso dizer, o Q pode ser representado por isso aqui. Eu não quero saber se o trabalho é maior que o Q, então o trabalho vai ser maior que ΔU mais W. Isso é sempre verdade? E aí depende de uma série de coisas. Mas na prática, você pode dizer, pô, não faz sentido, né? Você ter aqui você tem um trabalho aqui de um lado, é como se você tivesse aqui, ó, 2. Vamos dizer que o trabalho vale 2. Se o trabalho vale 2, aqui já tem um 2. Mas, e aqui você tem alguma coisa. Independente dessa coisa, vamos dizer que essa coisa aqui vale 1.
Então quanto é que vai dar essa conta aqui? Vai dar 3. 2 é maior que 3? Não. É isso que ele está perguntando. Isso é verdade? Não, não é verdade. Mas isso quer dizer que é sempre mentira? Não. Tem situações que dá para ser verdade. Quando a energia interna é positiva, quando ganha energia interna. Aqui eu vou ter um trabalho negativo, aí entra uma questão de análise de sinal e tudo mais. Mas eu tenho uma situação aqui, ó, só para critério de curiosidade, que é importante você... Importante não, vou dizer que é importante porque eu sou professor de física. Tá? Que a ideia é a seguinte, ó. Quando você sai daqui do B para C, o que está acontecendo? O volume está diminuindo e o trabalho é negativo. Só que quando você sai de B para C, o que está acontecendo também? A temperatura está diminuindo e a variação da energia interna também é negativa. Ou seja, o trabalho é negativo, a energia interna é negativo, e essas coisas vão somar e vai dar um número grande. Só que, imagine que eu tenho essa seguinte situação. Eu tenho um objeto aqui, vai ser um ponto D, e esse ponto D, deixa eu limpar essa bagunça aqui, já está ficando meio bagunçado. Vamos dizer que eu tenho aqui um ponto, aqui nesse, um ponto D, e esse ponto D, ele vai na direção do ponto A. E aqui as coisas mudam, por quê? O meu volume está diminuindo. Logo, o meu trabalho, ele é negativo, ele é menor que zero. Só que a temperatura está saindo de T2 para T1, que é maior. Então, o ΔU, ele é maior que zero. E aí as coisas invertem. E aí, eventualmente, isso aqui pode ser verdade. Isso aqui pode ser verdade, ok? Mas neste caso que é apresentado no problema aqui, onde o trabalho e a energia interna ambos diminuem, então eles vão se somar negativamente, vai dar um número grande, por aí vai, não é verdade. Então a gente pode dizer, e talvez muitos de vocês vão ficar confusos mesmo com essa explicação, mas aí eu vou precisar de um vídeo de 40 minutos. Se vocês quiserem esse vídeo, bota nos comentários que eu faço. Mas acho que dá para entender de uma maneira superficial que na maioria das vezes isso não é verdade. A energia interna vai se juntar. A energia interna vai se juntar com o trabalho e vai dar um valor maior do que o próprio trabalho. Beleza? Então, o valor absoluto do trabalho realizado sobre o gás ideal no processo isobárico é maior que o calor? Não, porque isso aqui representa o calor e isso aqui está maior. Ok? Então, esse aqui é falso. Beleza? Vamos lá. Terceira afirmativa. A quantidade de calor cedida pelo gás ideal no processo isocórico. Isocórico é aquele que a gente não tem mudança de volume, ok? Então ele está falando desse processo de A para C. Ele está perguntando, ó, a quantidade de calor cedida pelo gás ideal no processo isocórico é menor que a quantidade de calor cedida no processo isobárico. Agora ele está comparando os dois processos. De A para C e de B para C. Ambos vão meio que ceder uma quantidade de calor. Certo? Eles vão ceder calor. Então você vai ter que dizer o seguinte. O que desse processo e o que, esse outro que aqui, desse outro processo, eu vou chamar de QA e QB. Eles são iguais? Um é maior que o outro? E aí a gente tem que analisar novamente aquelas fórmulas. Vamos fazer essa análise aqui agora, tá? Então vamos ver o seguinte, ó. No caso, vou colocar aqui para baixo. Vamos colocar dessa maneira aqui, ó. Eu tenho que, num processo isocórico, ΔU é igual a Q menos W. Se a gente considerar um processo isocórico, ou seja, que não tem variação de volume, certo? Se não tem variação de volume, o que vai acontecer com o nosso W? Ele não existe. O W existe a partir do momento que o volume muda. Então, o que a gente tem aqui? Que o Q, que é a nossa pergunta, né? O Q, ele é basicamente a variação da energia interna. E acabou. O que a energia interna mudar, o Q muda. Isso no processo isocórico. Agora, quando a gente vai para o processo isobárico, né? Lembrando que o processo isocórico é o processo de A para C. Ok? É esse processo aqui que a gente está falando. Agora, no processo de B para C, ok? Aí a gente vai ter de novo, ó, vamos escrever aqui. No processo de B para C, a gente vai ter a primeira lei, ΔU, é igual a Q menos W.
No processo isobárico, eu tenho W? Eu tenho W. Eu tenho o Q? Eu tenho o Q. Eu tenho o ΔU? Eu tenho o ΔU. Eu tenho tudo. Então, se eu for destacar aqui o Q, o calor, né? Calor vai ser a energia interna mais o trabalho. Então, perceba, enquanto que no processo isocórico, esse aqui é o isobárico, né? Isobárico. Enquanto que no processo isocórico, a energia interna, o calor, que é o que, né? Depende somente da energia interna. No processo isobárico, o calor ele depende da energia interna e do trabalho. Então, é duas coisas aqui, ó. Então, na prática, esse aqui é maior, certo? Ou seja, o isobárico é maior que o isocórico, ou seja, nesse caso aqui, cede mais calor. Então, vamos voltar lá na afirmativa, ó. A quantidade de calor, vou pegar aqui o laser, a quantidade de calor cedida pelo gás no processo isocórico é menor que a quantidade de calor do processo cedido pelo isobárico. O isocórico é menor que o isobárico? Sim, isobárico é a energia mais uma coisa. Então, a terceira afirmativa é verdadeira. Então, o nosso gabarito vai ser o seguinte: somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Tá bom? Foi bem densa essa aula, mas aqui é uma aula que também é todo o conteúdo da termodinâmica sendo cobrado de uma vez só. Beleza? A gente se vê na próxima questão.